compartilhar com você aqui Evangelho de João, capítulo 11, versículo 46. Que você possa ser ricamente abençoado pela palavra de Deus. Que você possa realmente conhecer mais e mais. João capítulo 11, 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, crendo nele. Muitas pessoas creram em Jesus, porque Jesus fez um milagre na vida de Lázaro. Fez um milagre também na vida das irmãs. Ele ressuscitou Lázaro. Mas Jesus Cristo, ele estava cumprindo a missão dele. E ele não tinha somente alegria porque as pessoas viram e creram, mas porque ele sabia que seu amigo Lázaro já estava ali com vida. Então muitas pessoas estavam visitando Marta e Maria. Mas o que nós contemplamos no versículo 46 que diz: mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. O mais impressionante é que existem pessoas que, ao invés de elas dizer assim, graças a Deus que Lázaro foi ressuscitado, um tabu foi quebrado, 4 dias, e ele saiu, e ele está bem, não, eles foram relatar aos fariseus. São pessoas, essas pessoas, podemos dizer assim, são pessoas que não têm o domínio da sua própria vida, porque elas estavam preocupadas com o que aconteceu. Foram falar com os fariseus. Quero dizer para você, falar para você, que esses fariseus, às vezes, pensamos assim, era um homem importante, mas presta bem atenção, a maioria dos fariseus não eram sacerdotes. Não obstante, obrigavam-se voluntariamente a observar as leis sacerdotais da limpeza cerimonial, mesmo nos assuntos cotidianos que não tinham nenhuma relação direta com a adoração. Praticava a lavagem ritual das mãos antes e depois de cada refeição. Esses eram um grupo religioso e eles se denominavam os separados, santos. Só eles prestavam. Eram pessoas que se achavam superior. E as pessoas que viram o milagre de Lázaro foram lá falar. É chamado assim, crente pior, e vai pela cabeça dos outros. Nós não sabemos qual foi o principal motivo. E ainda falando desses fariseus, a palavra diz, veja só, se as refeições consistissem em diversos pratos diferentes, fazia-se também a lavagem entre estes. Era um ritual que esses homens faziam. Mas Marcos capítulo 7, versículo 3 e 4 diz: os fariseus e todos os judeus não comiam sem lavar as mãos até os cotovelos, apegando-se à tradição dos homens, tempos anteriores, e ao voltarem do mercado não comem sem se purificar por aspersão. Isso não há muitas outras tradições que receberam para se apegarem a elas. Batismo de corpos, batismo de copos e de jarros e de vasos de cobre. Eram homens cheios de ritualismo, pessoas religiosas. E esses homens, essas pessoas que viram a ressurreição de Lázaro, foram lá falar com os fariseus, que era um grupo de homens que estavam contra Jesus. Fico pensando, qual foi o objetivo realmente? Porque Jesus, ele fez um grande milagre. Existem pessoas que ela não consegue pensar por si mesma e ela depende dos outros para que a sua fé seja aumentada, para que a sua crença seja assegurada. Mas Jesus, ele não está importando com o que as pessoas estão falando. Que você possa entender que os fariseus, eles foram até chamados de sepulcro caiado por Jesus. Mas que você possa ver que o milagre que Jesus faz na sua vida é algo tremendo.
Mas contemple no versículo 47 de João 11. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram a reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando sinais miraculosos. Esses homens, eles estavam aí, eles não estavam preocupados com a nação, com a vida espiritual da nação. Eles estavam preocupados em poder fazer algo para eles mesmos. E eles foram buscar o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, né? Ele era o chefe de todos os judeus. É o mais importante, o mais respeitado de todos os sacerdotes. Pela tradição, ele teria que ser da tribo de Arão. Mas devido ao decorrer do tempo, devido à corrupção religiosa que aconteceu, muitos que não eram da linhagem se tornaram sumo sacerdote, alguém respeitado. E você contempla no texto que eles estavam preocupados. Eles estavam falando assim, no versículo 48 de João 11, se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Eles estavam preocupados com a posição social que eles tinham. Algumas pessoas não querem seguir a Jesus como a Bíblia diz, porque ela não quer perder a sua posição. Tem uma senhora em uma cidade pequena, da alta sociedade, e ela começou a frequentar a igreja. Ela manifestou que queria seguir Jesus, que queria frequentar a igreja, mas ela era da alta sociedade, apesar de ser um lugar pequeno. E todos começaram a falar com ela, como é que ela ia deixar isso, como é que ela ia deixar aquilo. Na realidade, ela não se converteu, porque ela deixou Jesus para não perder o prestígio da sociedade. E um sacerdote, um homem importante, um homem que era escolhido por Deus também para estar neste cargo, ele começa a ficar preocupado, porque ele gozava de muitas regalias, e ele tinha aliança com os romanos também, para desfrutar. A maior riqueza que o homem pode ter hoje é a riqueza espiritual, porque quando você morre fica tudo aí, e se você não tiver nada, você também não leva. O versículo 49 e 50. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor para... Não percebeis vós, é melhor que morra um homem pelo povo e não pereça toda a nação. Nós podemos ver aqui que este homem, ele é o sumo sacerdote, é alguém respeitado, é alguém importante, é alguém que podemos dizer foi colocado por Deus. Mas ele profetiza algo extraordinário. Aí talvez você possa dizer assim: como um homem que está na frente, aquele que está representando Deus, está vivendo uma vida irregular, e é Deus que está falando através dele? Bom, o que ele está falando aí é o que está em Isaías capítulo 53, 11 e 12. Olha o que é que diz: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercede pelos transgressores. Isaías capítulo 53, 11. Caifás aqui não é que ele está profetizando por Deus. Ele está falando aquilo que foi profetizado por Isaías. Ele está falando aquilo que ele conhece das Escrituras. E ele era um homem tão respeitado, porque a pessoa ela pode estar no poder,
E ela está ali porque Deus permitiu. Mas se ela estiver errando, ela vai pagar o preço. Ela vai pagar a consequência. Nós temos um fato interessante. Em Atos capítulo 23, versículo de 1 a 5, quando o apóstolo Paulo estava ali sendo interrogado, então diz a palavra de Deus, Atos 23, de 1 a 5. Então Ananias, o sumo sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo lhe batessem na boca. Paulo então lhe disse: Deus vai bater em você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei manda me bater? Os homens que estavam perto dele lhe disseram: Como é que você insulta assim o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. As escrituras dizem: Não fale mal do líder do seu povo. Era alguém importante, alguém que foi escolhido por Deus. E o apóstolo Paulo, um profundo conhecedor, mesmo sabendo que a pessoa estava errada, mesmo sabendo que aquele líder estava errado, mas ele estava respeitando por causa de Deus. Por causa de Deus. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos. Deus pode fazer grandes maravilhas em sua vida a partir do momento que você disser: eu quero estar colhendo informações que vão me trazer algo de bom. O versículo 11, capítulo 11, 51 e 52. Ele disse isso de si mesmo, não de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para remi-lo no povo. Aqui é Caifás falando que um morra pela nação. O povo de Israel foi espalhado pelo mundo e Deus ia trazê-los de volta, como trouxe muitos. Mas aqui também está falando de uma profecia espiritual, que aquele que segue a Cristo faz parte do Israel de Deus. Deus colocou homens para que esses homens cuidassem da obra dele. Mas esses homens esqueceram do principal, que é cuidar da vida espiritual do povo, da nação. Quando você começa a deixar os bens materiais tomar conta da sua vida. Aconteceu um fato que uma determinada igreja queria comprar um programa de rádio. Queria ali fazer o programa de rádio, mas chegou uma igreja com um poder aquisitivo maior e chegou lá e comprou a rádio. E depois que eles compraram, eles sabem nem que nós conseguimos, só nós vamos fazer o programa. Porque muitas vezes aquela rádio diz assim: essa rádio é do povo de Deus, mas somente aquela igreja faz o programa, não abre espaço para as outras. Na época que esses sumos sacerdotes eram assim. Era tudo entre eles. E Jesus Cristo, ele chegou para incomodar. Ele chegou para mudar, para ser diferente. E a palavra diz, o texto diz, que o versículo 53, naquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Preste bem atenção, são homens que demonstram temor a Deus, mas queriam tirar a vida de Jesus. Por que eles queriam tirar a vida de Jesus? Porque Jesus estava incomodando. Jesus estava tirando os privilégios dele. E Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele saiu. Versículo 54. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próximo do deserto, para o povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a Páscoa aqui. Jesus foi para essa região montanhosa, essa região que não era tão povoada. Porque Jesus, ele veio fazer, foi a missão de Deus. E você está incluído nesta missão. A Páscoa estava perto, faltava pouco, mais de um mês para a Páscoa.
Mas o versículo 55 diz: ao aproximar-se a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. A Páscoa simboliza a libertação do povo do Egito, a libertação de Israel da escravidão. Mas os líderes religiosos, muitos, começaram a inventar moda. A lei não estipulava quaisquer purificações especiais antes da Páscoa, mas fundamentado sobre os princípios gerais das purificações cerimoniais, grande parte numerosa de peregrinos subiu a Jerusalém antes da festa a fim de observar certos ritos legais e oferecer sacrifícios determinados. As pessoas iam antes até um mês para fazer seus rituais, e muitos pegavam uma parte do profeta Ezequiel, do rei Ezequiel também, que alguns dos povoados não celebravam, mas não tem nada a ver. Eles começaram a inventar rituais religiosos. E Deus, ele instituiu a Páscoa como libertação, não como ritualismo. E existia um ritualismo tremendo entre eles. Eram muitos rituais, eram muitas coisas para que eles se purificassem. A maior purificação que o homem faz na vida dele é quando ele se entrega a Jesus. Quando ele diz assim: eu quero realmente mudar a minha vida através do poder e do sangue de Jesus. O versículo 56 de João 11: continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá festa? Eles estavam preocupados. Esses líderes religiosos, os saduceus, os escribas, esses homens, eles estavam ali. Olha, Jesus Cristo está atrapalhando a nossa vida. Quando você aceita Jesus, você tem que ajeitar a sua vida. E muitas vezes, para você resolver um problema, vai ter uma dificuldade. Mas o versículo 57 diz: mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudesse prender. Muitas pessoas hoje não querem seguir a Jesus como a Bíblia manda, como a Bíblia fala, porque elas não querem ser pressionadas. Elas não querem que a sociedade fique apontando o dedo para ela. Mas esses homens, esses líderes religiosos, vão prestar conta a Deus. Aquelas pessoas que foram enganadas por eles também. Mas você pode, através do poder de Jesus Cristo, dizer assim: a minha vida é guiada pela palavra. Eu vou ouvir homens de Deus falando, mas o Espírito Santo vai me dar discernimento para tomar a verdadeira decisão de seguir a Cristo e não rituais. Fica a dica para você.